A paz do Senhor a todos da liderança dos adolescentes. Meu nome é Vinícius, quero inicialmente agradecer o convite do meu irmão, Paulo Henrique, para fazer parte desse momento de discussão, desse momento de troca de ideias, de informações que nós vamos fazer. Me sinto realmente muito lisonjeado, tenho muita saudade dos irmãos aí e é uma forma da gente matando um pouquinho essa saudade. Nós vamos tratar, fui convidado para falar sobre dois temas muito grandes, de muita relevância, mas uma profundidade muito grande. Eu quero tratar eles da maneira mais sóbria possível e da maneira mais objetiva possível. E o objetivo desse vídeo é instigar vocês, dando pelo menos alguns poucos elementos, algumas pitadas, para que vocês procurem vídeos, procurem textos bíblicos, procurem doutrinas que vocês entenderem necessárias, e amanhã, ou na sexta-feira, na verdade, nós arredondemos essa bola aí, ou pelo menos uma parte dela. Nós vamos falar sobre a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. E dentre todas as muitas teorias que existem na teologia, em teologia sistemática, na teologia em si, né, supralapsarianismo, infralapsarianismo, existem várias e várias teorias, tanto sobre o pecado quanto sobre o plano de salvação. Existem duas grandes teorias, ou dois grandes movimentos que são adotados hoje pelas igrejas e que nós nos chocamos mais, nos encontramos, nos chocamos no sentido de nos encontrar mais, né? Nos encontramos mais as diferenças, né? Então, os pentecostais, os assembleianos, se encontram mais com os batistas, os presbiterianos e assim por diante, metodistas, enfim, e assim por diante, que é o calvinismo e o chamado arminianismo, que é o que nós adotamos na Assembleia de Deus. Eu quero aqui tocar em 5 pontos que nós convergimos e divergimos, e tocar especificamente, vocês vão compreender que a maior parte dessas discussões são acerca de três pontos: do resultado do pecado, da soberania de Deus e da efetiva salvação, ou como se dá a salvação. Esses 3 elementos da equação, quando eles se alteram, eles vão alterando qual é a teoria que se adota, enfim, qual é esse movimento que se adota. Certo? A primeira delas é o seguinte: a ideia do pecado como degeneração total. Nós vamos conversar direitinho sobre o pecado, mas as duas partes compreendem, tanto o arminianismo quanto o calvinismo, entendem que o pecado é a digressão da lei de Deus, a digressão da vontade de Deus, esse divórcio entre a moral do homem e a moral de Deus. Nós vamos conversar amanhã bastante sobre isso. Mas os calvinistas e os arminianistas, eles divergem no resultado deste pecado. Então, para ambos, existe a degradação, a degeneração. Mas para o calvinista, essa degeneração, pelo que é escrito em Efésios, que nós estamos mortos e que nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus, nós somos encontrados ainda mortos. Este pecado nos degenera de maneira total, e essa degeneração total nos traz a morte. E por nós estarmos mortos, e aí, se você já teve algum contato com algum calvinista, ou com a doutrina calvinista, você vai entender que eles dizem, você vai se lembrar que eles dizem isso: olha, o morto não faz escolhas, se você está morto, você não pode escolher. Veja só, né? Qual é o resultado do pecado? Você está absolutamente degenerado, essa degeneração, que é a separação de Deus com o homem, te mata, e a morte não permite que você veja a luz, porque você está morto, e esses são motivos óbvios, né? E se você está morto, você não pode escolher por Cristo. Calma, nós vamos lá para outro plano. O que é que o arminianismo entende? Entende que existe uma graça pré-existente, que uma parte da graça do Senhor recai sobre nós exatamente nesse ponto, nos concedendo o livre-arbítrio. Não, nós estamos degenerados, nós de fato
o divórcio entre a vontade de Deus, entre a moral de Deus e a moral do homem, nos mataram, mas nós recebemos pela graça o livre-arbítrio, e pelo livre-arbítrio nós podemos fazer as escolhas. Então o primeiro elemento é esse, eu chutei, né? O primeiro elemento é esse, nós entendemos o resultado do pecado. Para o calvinista, o pecado nos degenera e nos mata, e o morto não pode fazer escolhas. Para o arminianista, ele nos degenera e nos mata, mas ainda assim o Senhor, pela sua graça, nos concede uma porção de graça pré-existente, uma graça anterior, que nos permite fazermos uma escolha.